Olá, bom dia. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica transmitida por uma bactéria que tem a capacidade de infectar um grande número de indivíduos. Mas, felizmente, poucos adoecem. Em todo o mundo, o tratamento é oferecido gratuitamente e, atualmente, há várias campanhas para a erradicação da doença. O Diálogo Plural de hoje vai conversar com o Dr. Maurício Nobre, que é dermatologista, e contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, Vânia. Bom dia. Quando a gente fala em hanseníase, as campanhas já se colocam aí na mídia, o governo federal e outros governos fazem essa campanha. As campanhas são realizadas para tentar até alertar a população sobre isso. Mas, para o nosso público, talvez alguém em casa, algum telespectador, não saiba ainda o que é a hanseníase e como ela é transmitida, doutor. A hanseníase, ela, como você falou, é transmitida, é causada por uma bactéria, né? E ela é transmitida como a tuberculose, pelas vias aéreas superiores. Então é através da fala, do espirro, que aquele indivíduo doente elimina o bacilo e um ou outro indivíduo pode se contaminar, né? Eu estou indo pelo contato, por exemplo, aquela vermelhidão, aqueles sintomas. O bacilo ele não é transmitido pela pele e nem penetra pela pele íntegra, né? Talvez se alguma pessoa tiver uma lesão na pele, entrar em contato com secreções de lesões de pele, mas isso é uma possibilidade raríssima. Então a via de transmissão é mesmo através do ar. E aí não há essa possibilidade, por exemplo, de às vezes alguém ter medo, até porque é uma doença que talvez traga um tabu ainda, de alguém manusear toalha ou algum material de utensílio e a pessoa diz, não vou usar, não vai acontecer porque poderá... Não existe essa possibilidade e eu acho que a primeira informação importante é que assim que o paciente começa a tratar, ele não transmite. Então não são todos os tipos de hanseníase que são transmitidos e mesmo aqueles pacientes que transmitem, a partir do momento que toma a primeira dose do antibiótico, né, em torno de 15 dias depois, já interrompe a transmissão. Então não existe nenhum risco de se conviver com o paciente em tratamento, né, e nem existe essa possibilidade de transmissão através de objetos. Vânia. Qual o período de incubação da doença e por que somente algumas pessoas adquirem a doença? Existe algum fator genético que determine? O período de incubação ele é bastante longo, né? Se estima que seja em torno de 2 a 5 anos. Alguns casos a gente vê que esse período vai além disso, talvez 10 anos, talvez mais de 10 anos, né? Agora, a outra pergunta que você fez, desculpa. Período de incubação e se... Algum fator porque genético? Só algumas pessoas adquirem, se existe algum fator genético. O sistema imunológico da gente, ele é capaz de se defender contra a infecção, né? Isso acontece em torno de 90% das pessoas e 10% da população teria como que uma falha de defesa, né? E essa é a população de risco para adquirir a hanseníase, né? Atualmente existem vários estudos que mostram que existe um traço genético realmente na suscetibilidade, não só a hanseníase, como a outras doenças também. Mas os estudos em hanseníase, eles são bastante avançados, né? Existem alguns genes que dão suscetibilidade para adoecer da doença. Desculpe, mas doutor, há alguma faixa etária que se possa detectar maior ou qualquer idade pode se adquirir a doença, já que nessa questão de ter uma susceptibilidade na questão da defesa do organismo? Como a gente falou que o período de incubação é longo, né? Então, vamos dizer 5 a 10 anos, então ela é menos frequente nas crianças porque ainda não deu tempo, né, da criança se infectar, passar pelo período de incubação. Inclusive, assim, quando a gente tem muita criança adoecendo, significa que tem uma transmissão muito grande ali naquela comunidade, né? Mas a faixa etária mais acometida, assim, é a do adulto jovem, né? Aquele que estatisticamente é mais acometido mesmo. Além daquele sintoma, que é aquela vermelhidão na pele que se coloca, né, aquela questão da falta de sensibilidade, há outros sintomas que se possam caracterizar? A hanseníase ela se apresenta de diferentes formas, né? Então existem aquelas formas mais localizadas, que são manchas na pele, e são essas que têm essa característica de ser dormente,
de ter uma diminuição da sensibilidade, né? Tanto ao tato, quanto ao calor, quanto à dor. Mas existem as formas mais difusas, que são pacientes que apresentam várias lesões ou apresentam nódulos, né, ao invés da mancha, né? Às vezes são confundidos com outras doenças, como alergia, sífilis, né? São formas mais difusas, né? Agora, normalmente a doença ela se inicia por essas lesões mais localizadas. Ela fica um tempo nessa fase e aí se ela não é diagnosticada e não é tratada, aí pode evoluir para uma forma mais extensa. Antes das manchas, do aparecimento das manchas, existe algum outro sintoma que possa detectar a doença? Que o paciente, né, perceba que está com a doença? É difícil a gente diagnosticar antes do aparecimento da lesão cutânea, né? Agora, os pacientes eles podem sentir essa diminuição da sensibilidade antes do aparecimento da mancha. Então, essa dormência, essa sensação de dormência pode aparecer em alguma área do corpo, mesmo antes de aparecer a mancha. Aí seria um alerta para se investigar. Mas a maior manifestação clínica mesmo é a lesão de pele. A bactéria age de dentro para fora ou começa superficialmente e depois ela começa a atingir os nervos, outros... A bactéria, né, como a gente falou, ela não penetra pela pele, então ela vem mesmo de dentro para fora. Então ela vai acometendo das camadas mais profundas, quer dizer, ela vem da camada pelo nervo, né, dos filetes nervosos mais profundos até atingir a pele. E quando chega essa vermelhidão, quer dizer que já houve digamos assim, um estrago maior por baixo da... Não, é o fato de vermelhidão que a gente está falando, assim, a mancha, ela basicamente ela é mais para esbranquiçada do que para avermelhada, né? Então, normalmente são manchas mais claras do que a pele. Alguns pacientes podem apresentar manchas amarronzadas ou avermelhadas, mas a lesão clássica mesmo, inicial da hanseníase, é uma mancha com a cor da pele mais clara do que a pele normal. Aí a gente poderia falar para a população, que talvez não queria um clima de desespero, de pandemônio com relação às manchas, né? Nem toda mancha que aparece seria uma hanseníase que a pessoa veja uma mancha num parente, num amigo, já possa detectar. Não, é claro que não. As lesões cutâneas, as lesões de pele, né, elas são extremamente frequentes, né? Se a gente pensar bem, quase todo mundo tem alguma mancha na pele, né? Agora, a característica, o que chama a atenção para a hanseníase é essa alteração da sensibilidade, que é uma coisa bem específica. Doutor, há 4 tipos clínicos de hanseníase. Que tipos são esses? A hanseníase ela apresenta de várias formas, né? Existem tentativas de classificação, uma delas é essa que divide em 4 tipos, né? Então seria a forma indeterminada, que são essas manchinhas mais claras que são iniciais. Existe uma forma que se chama tuberculoide, que acontece naquelas pessoas que têm resistência, então são lesões muito bem localizadas na pele em pequeno número, então o indivíduo, o sistema imunológico não deixa aquele bacilo multiplicar e aí fica sempre lesões localizadas. Existe a forma que se chama de virchoviana, que é uma forma difusa, são aqueles indivíduos que não têm imunidade contra o bacilo e aí a bactéria multiplica em grande quantidade, aparecem múltiplas lesões cutâneas. E existe uma forma dimorfa que está entre a tuberculose e a virchoviana. Então, é uma forma intermediária entre essas duas. São indivíduos que têm uma imunidade também intermediária. As lesões nem são tão localizadas, nem são tão difusas. Tem alguma dificuldade maior de se detectar uma ou outra? Não, o diagnóstico da hanseníase ele é muito simples, ele pode ser feito em qualquer posto de saúde, né? Se faz pelo teste de sensibilidade, em alguns casos se faz pela pesquisa da bactéria, que é a baciloscopia, mas que também é um exame muito simples. Então, a dificuldade para diagnosticar hanseníase é o paciente chegar na unidade de saúde, entende? A gente não tem uma dificuldade assim técnica para fazer o diagnóstico. Agora, a gente tem o fato das lesões serem pouco sintomáticas. Então, são lesões que não ardem, não coçam, não doem, não incomodam. Então, muitas vezes a pessoa fica com aquela mancha, às vezes durante anos, para poder procurar a unidade de saúde. Então, essa é a maior dificuldade do diagnóstico, né? É exatamente a questão da educação em saúde, é o alerta da população de que, diante de uma mancha, principalmente com essa característica de diminuição de sensibilidade, procurar o diagnóstico. Bom, a Vânia quer fazer uma pergunta, mas eu vou deixar ela para fazer no próximo bloco, desculpa, porque a gente terminou esse primeiro bloco, nós voltamos em 30 segundos, continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a hanseníase com o dermatologista Maurício Nobre, e contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é a coordenadora geral do Sintester. Vânia, agora começa perguntando este segundo bloco. Então, doutor, seria importante que a população que está em casa, que não tem facilidade de ir ao médico, né, e não tem esse conhecimento, detectar alguma mancha, poderia fazer o que seria simples para ele procurar e perceber que poderia ser uma hanseníase? Seria um exame caseiro. Um exame caseiro. Assim. Eu acho assim, a gente não tem como orientar, porque seria um risco da pessoa até achar que está fazendo um exame para diagnóstico e deixar passar o diagnóstico. Agora, é a sensação da pessoa de que sente diferente naquele local. Esse deve ser um alerta para procurar o serviço de saúde, mas nunca um teste para afastar ou para confirmar a hanseníase, né? Então, o sintoma é que a pessoa, por exemplo, se ela passa a mão de leve sobre a mancha, ela pode sentir uma alteração de sensibilidade ali. Se ela toca a mancha com um algodão de leve, ela pode sentir que na pele normal ela sente perfeitamente, e ali na mancha tem uma sensação menos específica, né? Isso é um alerta. É um alerta, Pronto, né? Não dá para dizer que é um diagnóstico, mas é um alerta. E também não levar essa população que pega um algodãozinho e fica passando e achando que é e corra logo. Até eu citei o algodão porque, historicamente, né, as pessoas até têm uma ideia de que hanseníase da dormência, mas elas têm mania de furar com agulha. Né? Mas essa falta da sensibilidade à dor, né, ela já desaparece muito mais tardiamente. Então a pessoa pode ter uma mancha, pode ser hanseníase, ela continua sentindo dor. Normalmente a alteração começa pela temperatura, não é? E depois para o tato. Então é por isso que eu citei o algodão. Seria em termos assim de uma triagem, né, é muito mais interessante do que uma agulha, por exemplo. Doutor Maurício, você falou sobre a questão do sistema básico de saúde, que é importante na questão de tratamento e diagnóstico. Aí a gente volta àquela velha pergunta que se coloca. A gente vê uma crise na saúde pública, não só no país, como no estado e em Natal também. Os postos de saúde estão preparados para receber pessoas para dar esse diagnóstico e, além disso, fazer o tratamento? Veja bem, existem treinamentos que são feitos rotineiramente, assim, rotineiramente porque eu não estou envolvido na gestão do programa. Mas, por exemplo, aqui no estado eu posso dizer que nós já treinamos milhares de médicos para fazer diagnóstico de hanseníase. O que acontece é que existe uma rotatividade muito grande dos profissionais. Então, às vezes a gente chega num município, a gente treina todas as equipes do Programa de Saúde da Família, deixa todo mundo capacitado. Daqui a 6 meses a gente volta e nenhum dos médicos está mais naquele município. Tudo cara nova. Foram para outros, chegaram médicos novos. Então, é muito difícil responder essa pergunta. Agora, em municípios mais endêmicos, né, existem treinamentos mais continuados, né? Aqui em Natal, o tratamento ainda é muito centralizado. Então, a maioria dos pacientes são tratados no Gisela Trigueiro. Em Mossoró, por exemplo, e já existe uma descentralização muito maior, até pelo número de casos que eles têm. Então, agora, em termos de possibilidades, né, o diagnóstico ele é feito com bases clínicas somente, então ele pode ser feito em qualquer posto de saúde. O medicamento é gratuito, então ele chega a qualquer posto de saúde, e o acompanhamento desses pacientes ele é relativamente simples. Então, é viável, não é, que o tratamento seja feito em qualquer posto de saúde. Agora, como está acontecendo hoje, eu não tenho muito como responder, mas posso falar dessas dificuldades, né, da rotatividade de profissionais e, às vezes, até do interesse daqueles profissionais de acompanhar aqueles pacientes, né? Vânia. É verdade que a hanseníase pode causar incapacidade física? E se o paciente não for tratado, quais são as complicações que podem acontecer? A característica da bactéria é que ela afeta a pele e ela afeta os troncos nervosos, né, que são principalmente os nervos dos braços e das pernas. Se a doença chega nesse estágio de afetar os troncos nervosos, a pessoa vai desenvolver essa dormência não só nas manchas, mas como nos pés e nas mãos. Então, uma vez que a pessoa tem pé e mão dormente, ela está suscetível a ter traumatismos frequentes e, com isso, se incapacitar.
Então, por exemplo, um paciente de hanseníase, ele pode levar um corte no pé, como ele não sente, ele continua traumatizando aquele ferimento tem dificuldade de cicatrizar e às vezes, quando não é tratado, ele aprofunda, forma uma úlcera, pode atingir o osso, destruir o osso. É o mesmo mecanismo que pode acontecer com uma pessoa que tem diabetes e tem um pé dormente. E leva um corte e o corte não cicatriza. É a mesma coisa que acontece com um alcoólatra que tem uma neuropatia alcoólica. Então ele tem também o pé dormente, pode acontecer o mesmo tipo de traumatismo, né? Mas a bactéria da hanseníase não vai lá e destrói o osso, como as pessoas pensam que a hanseníase é uma doença que faz cair pedaço, né? Ela atinge o nervo e aí com isso o músculo pode sofrer uma atrofia e esses ferimentos, pela dificuldade de cicatrizar, podem levar a uma incapacidade física, né? O que acontece muito tardiamente. O paciente demora a procurar e isso já é uma evolução, digamos assim. Exatamente. Se a gente conseguisse diagnosticar todos os casos naquela fase das manchas iniciais, isso não aconteceria, pelo menos não na maioria dos pacientes, porque o acometimento do nervo ele é mais tardio e principalmente a instalação de uma incapacidade física é muito tardia. Doutor, hanseníase tem cura. E o tratamento, como é feito? E assim, se o senhor falou que tomou o medicamento, 15 dias já não transita. Mas se o paciente parar o tratamento, achar que está bem e parar o tratamento, e alguma faixa etária ou algum público específico que precisa de um cuidado maior, por exemplo, as crianças, tem um tratamento mais especial com relação a isso? O tratamento é feito com antibióticos, né? O paciente vai uma vez por mês à unidade de saúde, toma uma dose do antibiótico que é chamada de supervisionada, ele toma na própria unidade de saúde e leva o restante da medicação para tomar em casa durante um mês. Aquelas formas mais localizadas são tratadas por 6 meses e aquelas formas mais difusas são tratadas por 1 ano. Pode parecer um período longo, mas se a gente imaginar que foi uma doença que não havia tratamento durante 2000 anos, né? Então o fato da gente hoje curar em 1 ano é um progresso muito grande. Né? Muito. Então ela é curável em todos os casos. Agora, como você falou, se o paciente abandonar o tratamento antes do término, então com o tempo a bactéria volta a multiplicar e a doença vai voltar. Né? Então, volta com alguma resistência ao medicamento ou volta a tomar o mesmo medicamento? Ele volta a tomar o mesmo medicamento, né? Agora, então é importante que ele inicie e termine o tratamento naquele tempo preconizado. E há alguma faixa etária que possa ter um cuidado maior? Com relação às crianças, por exemplo, como você falou, até o contrário, porque as crianças, quando a gente diagnostica hanseníase na criança, a maioria delas tem aquelas formas mais iniciais. Então, normalmente o tratamento é por 6 meses, é um tratamento mais curto, as lesões são mais localizadas, então talvez os idosos precisem de um cuidado mais especial, porque normalmente já tomam vários outros medicamentos, então existe a interação com os remédios, muitas vezes já tem outras patologias, não é? Diabetes, hipertensão, então é uma faixa etária que a gente tem mais cuidado. Vânia. Antigamente, os pacientes, os conhecidos leprosos, eles tinham que ser isolados. Hoje, com o medicamento, com o tratamento medicamentoso, não precisa mais disso. A minha pergunta é, eles continuam sofrendo com preconceito? Continua sofrendo preconceito hoje? Eu acho que é uma coisa que é importante pontuar, né? É que realmente a doença que a gente tem hoje, que a gente chama de hanseníase, ela não se compara com o que foi a doença que se chamou de lepra, não é? Principalmente porque não existia tratamento nenhum. Então, todos os pacientes que adoeciam, eles evoluíam para essas incapacidades físicas, porque não tinha tratamento, não tinha antibiótico eficaz. Então, a doença evoluía durante toda a vida do paciente. Todos os pacientes evoluíam para incapacidades físicas. Se acreditava naquela época que a doença era extremamente contagiosa, então se isolava os pacientes, né? E aí criaram-se essas instituições que eram os leprosários, que felizmente terminaram porque a gente não tem a menor necessidade. Hoje, a gente tem uma doença que tem cura em todos os casos, ela pode ser diagnosticada na fase inicial, o paciente tiver uma manchinha dessa, vai tratar por 6 meses e vai ser curado sem sequela nenhuma, como se nunca tivesse tido a doença. A gente descobriu que a transmissão ela é rara, ela não é contagiosa como a gente pensou que era, e a gente tem os medicamentos eficazes para interromper a transmissão. Então, não existe nenhuma necessidade de isolamento, e eu acho que na prática a gente lida com outra doença hoje, né? Agora, com relação ao preconceito, ainda existe muito preconceito pela falta de informação.
né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento de que a transmissão é difícil, de que pode conviver, de que não precisa separar nada, e aí tem um preconceito mais infundado, né? E com base na falta de informação mesmo, né? Embora eu acho que esse preconceito também vem diminuindo, porque aos pouquinhos essa informação ela vai sendo mais difundida. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Rural de hoje para continuar o nosso bate-papo sobre a hanseníase, com a presença do dermatologista Dr. Maurício Nobre. Temos também a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Dr. Maurício, o senhor falou no bloco anterior sobre essa questão da divulgação, das pessoas saberem, estarem cientes disso. O senhor acha que ainda não falta, por parte até dos governos, do governo federal, alguma propaganda, mas principalmente dos municípios e do estado, realizar uma campanha massiva sobre isso, principalmente nos municípios mais afastados? Eu acho que existe uma falha grande aí nessa área, né? No Rio Grande do Norte, a gente tem, historicamente, um número relativamente pequeno de casos, quando a gente compara com outros estados do Brasil, mas sempre que a gente faz campanha, aparece um pico de detecção. Ou seja, sempre que a gente divulga sinais e sintomas e que a gente oferece atendimento para a população, aumenta muito o diagnóstico. Isso quer dizer que existem pessoas que estão doentes e que não sabem que estão doentes. Então, a forma de descobrir e a forma de tratar essas pessoas é fazendo campanha, né? Então, acho que existe uma falha realmente, tanto dos municípios como do estado, assim, de ter campanhas periódicas, né? A última campanha que nós tivemos aqui no estado, por exemplo, foi no ano passado, mas ela foi encabeçada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, nós tivemos a participação de quase 50 dermatologistas, né, que voluntariamente se distribuíram nos municípios mais endêmicos, e a gente fez campanha com um aumento importante da detecção. Mas essas campanhas, elas precisam ser periódicas, não é? E de uma forma continuada para que a gente realmente possa ter sucesso. E aí eu acho que tem uma falha, sim, nessa continuidade das campanhas. Vânia. Qual a melhor maneira de prevenir a doença? Olha, a forma de prevenir é tratando os doentes. Né? Porque a doença ela é transmitida diretamente de um indivíduo que está infectado e que não está em tratamento para uma outra pessoa suscetível. Então, a forma de prevenção é exatamente tratando esse indivíduo para que ele não elimine mais o bacilo, e aí você previne a comunidade, né? Quando a gente diagnostica um caso de hanseníase numa residência, a gente chama todas as pessoas que convivem com aquela pessoa para serem examinadas, né? Então isso é um trabalho de busca ativa, a gente chama as pessoas para examinar, e aí a gente faz uma segunda dose da vacina BCG. Então, o BCG não é uma vacina para hanseníase, é para tuberculose, mas aumenta a resistência do indivíduo, né, principalmente contra aquelas formas mais disseminadas. Então, assim, no nível individual, a prevenção é feita através do exame dos contactantes e da vacinação com BCG, e no nível coletivo é mesmo a busca dos casos para tratamento oportuno e bloqueio da fonte de transmissão do bacilo. E dentro da família não há, digamos assim, uma mudança de rotina com relação àquela pessoa que está doente, não, né? De trancar ela no quarto ou fazer algo parecido, não né? Não existe nenhuma indicação disso. Eu acho que até a humanidade seria até mais, a ajuda psicológica, a humanidade seria até bem na família, não é isso? Mas do ponto biológico mesmo, né, o comportamento da doença, não existe a necessidade de fazer esse isolamento, porque aqueles pacientes que têm formas mais localizadas, aquelas manchas, eles não transmitem. Então, eles não teriam necessidade nenhuma, mesmo que não estivessem tratando, eles não estão transmitindo, eles não estariam transmitindo. Aqueles pacientes que têm lesões mais difusas, que transmitem o bacilo, normalmente, quando eles são diagnosticados, eles já estão doentes há algum tempo, né? Em média, um paciente multibacilar com essas múltiplas lesões, ele já está doente em torno de 6 meses ou em torno de 1 ano. Então, ele já está convivendo naquele ambiente e eliminando bacilo há 1 ano. Então, não é agora, pelos próximos 15 dias, que vai fazer diferença nenhuma, tomar nenhuma atitude de isolamento, né? Então, não se justifica. Doutor, a qualidade de vida de uma pessoa, isso ajuda no tratamento ou ajuda exatamente, o senhor disse, não tem aquela questão de prevenção, na questão da imunidade.
Uma pessoa que come bem, que faz exercícios, que é mais difícil contrair, uma pessoa que não tem uma vida mais desregrada, digamos assim, tem essa tendência ou não? A gente tem condições assim que favorecem a transmissão da hanseníase, né? E são condições assim individuais, né? E socioeconômicas. Então, a gente tem uma concentração maior de casos de hanseníase nas periferias, nas populações de baixa renda, né? Isso porque as pessoas vivem muito mais aglomeradas. Então é diferente eu ter um indivíduo eliminando bacilo e que mora numa casa onde moram 5 pessoas, cada uma dorme no seu quarto, que tem janelas, que tem circulação de ar, ou a gente tem um indivíduo eliminando bacilo que mora numa casa com 2 cômodos, onde moram 10 pessoas e 5 dormem no mesmo cômodo que ele, sem ventilação nenhuma, né? E tem a questão da desnutrição, né? Você falou aí da questão da nutrição, principalmente na primeira infância, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento do sistema imunológico, né? Então, as crianças desnutridas, por exemplo, elas são suscetíveis a qualquer infecção, né? Inclusive a hanseníase, né? Então, agora, a imunidade contra a bactéria da hanseníase é uma coisa específica. Então, assim, não é pelo fato da pessoa ter uma outra doença que afete a imunidade que ela é mais suscetível à hanseníase. Então, por exemplo, o paciente que tem AIDS e que tem um comprometimento da imunidade como um todo, ele não é por isso que ele é mais suscetível à hanseníase. Ele é até suscetível a outras doenças bacterianas, mas na hanseníase a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, acho que essa suscetibilidade ela está mais ligada com as condições socioeconômicas mesmo, e aí entra a nutrição. Ivânia. Mesmo que o paciente seja diagnosticado tardiamente e já apresente alguma sequela, ele pode ficar totalmente curado da hanseníase? A gente tem assim, a hanseníase, doença bacteriana, não é? Ou seja, é aquela bactéria que está se multiplicando e que está afetando nervos e que está destruindo nervos. Essa é morta pelo antibiótico, é destruída pelo antibiótico. Então, em qualquer estágio da doença, quando o paciente tomar o antibiótico, a bactéria vai ser destruída e a gente considera aquele paciente curado do ponto de vista bacteriológico. Ele não vai ter novas incapacidades, ele não vai transmitir a doença para ninguém. Agora, se é um paciente que já tem um nervo do braço, por exemplo, afetado, ele já tem uma mão dormente, às vezes ele já tem uma atrofia muscular na mão, a gente vai dar um antibiótico, mata o bacilo, destrói a bactéria, mas aquela sequela neurológica vai ficar. Não é? Porque, então, assim, ele vai ser considerado curado do ponto de vista da bactéria, sim, mas ele vai continuar com a sequela, vai conviver com aquela sequela para o resto da vida. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, né? Porque antes que os nervos sejam afetados e que a incapacidade física se instale. Doutor Maurício, é importante que o profissional, o senhor falou na questão de 6 meses e depois não ter, mas o profissional que está recebendo aquela pessoa esteja, digamos, preparado para dar um diagnóstico de hanseníase à pessoa, que talvez a pessoa não esteja nem psicologicamente preparada, achando que aquilo ali vai causar um transtorno maior. É difícil dar esse diagnóstico à pessoa? Ou tem que estar preparado psicologicamente para dar? Olha, eu acho que depende do seu conhecimento, porque, por exemplo, se você é um profissional de saúde que trabalha com hanseníase, você tem segurança dessas coisas que eu estou falando, que é uma doença que tem cura, que ela não dificilmente ela é transmitida e que a pessoa vai ficar bem, eu acho que junto com o diagnóstico vem todas essas informações. Passa essa segurança para o paciente. Não é porque isso é a verdade mesmo. Doutor Maurício Nobre, que é dermatologista, médico, dermatologista, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.